Fala, torcida tricolor! É hora de aquecer os corações e preparar as vozes para um momento decisivo da nossa temporada. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreve e já deixa o seu like porque hoje o papo é sério. Estamos falando de uma declaração que balançou os bastidores do Fluminense e ferveu a rivalidade no futebol brasileiro. Hernan Crespo, ex-jogador e atual treinador, soltou uma bomba. Ele desferiu críticas pesadas ao nosso querido Fluminense, afirmando que vamos perder para ele e que não conseguiremos a classificação para a Libertadores. Isso mesmo, torcedor, as palavras de Crespo ecoaram como um trovão, gerando um clima quente e tenso antes do nosso confronto. Imaginemos o cenário, os hinários ecoando nas arquibancadas, a energia pulsante da torcida tricolor, e, de repente, você escuta essas declarações de Crespo que, sem dúvida, têm um peso emocional e provocativo. Ele não só desafiou o nosso time como acendeu a chama da rivalidade. Essas palavras, mais do que simples críticas, se tornaram um combustível para a ansiosa torcida tricolor, que espera uma reação à altura dentro de campo. Crespo, que já foi um ícone no futebol, agora se coloca como um antagonista astuto. Suas críticas não vieram apenas na forma de provocação, mas também como uma análise fria do cenário atual do Fluminense. Ele sabe que a pressão está nas nossas costas e que o torcedor aguarda uma resposta incisiva. Este clima de expectativa gera uma mistura de ansiedade e esperança, afinal, toda a nação tricolor se mobiliza em torno dessa batalha que se aproxima. E a pergunta que não quer calar é: como o Fluminense irá reagir a esse desafio? Com o campeonato se aproximando de sua reta final, cada partida se torna uma decisão, uma verdadeira final para os nossos jogadores. Estamos em um momento decisivo, e as palavras de Crespo só aumentam a pressão. Esse tipo de declaração pode ser utilizado como uma estratégia mental, tanto para a equipe adversária quanto para o nosso time. Seremos capazes de mostrar que essas palavras não nos abalam? Ou vamos sucumbir à pressão? A torcida está ao lado dos jogadores, e a energia coletiva pode ser a chave para superarmos esse desafio. Crespo, ao fazer tais afirmações, não está apenas provocando. Ele está também lançando um desafio ao nosso Fluminense, que precisa mostrar sua força e resiliência. A questão que todos se fazem é: será que teremos a resposta que a torcida tanto deseja? E, claro, a grande pergunta é se essas declarações vão afetar nosso desempenho em campo. O que se espera de um time que já passou por tantas dificuldades e reviravoltas? Aqui, o clima esquentou. As palavras de Crespo não são meras declarações, elas são um chamado, uma convocação para a luta. E nós, torcedores, precisamos nos unir como nunca, apoiar o time e transformar essa pressão em motivação. Vamos juntos, como uma nação tricolor, fazer ecoar nossa força nas arquibancadas, porque o jogo está só começando. No final das contas, como você acredita que o Fluminense deve responder a essa provocação? Deixe seu comentário abaixo e vamos debater. Vamos agora mergulhar nas consequências táticas da crítica de Crespo e como isso pode impactar a estratégia do Fluminense dentro de campo. Visualiza a cena. A comissão técnica tricolor certamente não ficou imune a essas provocações e, muito provavelmente, já está analisando cada palavra e cada nuance do que foi dito. A pressão é palpável e a necessidade de se preparar para um embate decisivo é crucial. Crespo apontou fraquezas no nosso time, e isso não é apenas uma crítica vazia. Ele lançou uma luz sobre áreas onde precisamos melhorar. Em algumas partidas, o Fluminense mostrou vulnerabilidades, especialmente em momentos críticos, onde a concentração parece falhar. A maneira como Crespo expôs isso pode ser uma estratégia para desestabilizar a equipe, mas também serve como um alerta para os nossos jogadores. O treinador precisa, agora, encontrar formas de blindar a equipe contra esse tipo de pressão externa. Vamos falar sobre a formação tática do Fluminense e como ela pode passar por ajustes significativos. O que será que Fernando Diniz está pensando? Ele pode estar considerando mudanças na escalação, especialmente para os jogadores que têm mostrado um desempenho irregular. Essa pressão pode levar a opções táticas mais conservadoras, mas será que essa é a melhor abordagem? O Fluminense é conhecido por sua ousadia, e recuar não é a nossa identidade. Além disso, Crespo pode ter acertado ao apontar a necessidade de uma maior solidez defensiva.
O meio-campo é uma área vital que precisa estar bem estruturada para proteger nossa defesa. Imagine uma transição rápida e eficaz, onde a saída de bola é fluida, evitando que o adversário nos pressione e nos obrigue a jogar em nosso campo defensivo. O time precisa ser ágil e capaz de reagir rapidamente, tanto às provocações verbais quanto às ações em campo. As questões emocionais também não podem ser ignoradas. O psicológico dos jogadores é um fator determinante. Estar em um clima de provocação constante pode causar ansiedade, e é fundamental que a equipe mantenha a calma e a confiança. A comunicação em campo será mais importante do que nunca. Os jogadores terão que se apoiar mutuamente, e a liderança do capitão se tornará crucial. Para facilitar a compreensão, vamos dividir essa análise em pontos-chave. Primeiro, a solidez defensiva. Crespo destacou que precisamos melhorar nesse aspecto. O que isso significa? Significa que os volantes devem ter uma função mais protetora, ajudando a fechar espaços e evitando que os adversários tenham chances claras de gol. O segundo ponto é a transição rápida. O Fluminense precisa ser ágil ao recuperar a posse de bola e, em seguida, atacar. Isso não só surpreende o adversário, mas também mantém a pressão em seu campo. E, claro, não podemos esquecer da confiança. O time precisa entrar em campo acreditando em seu potencial. O apoio da torcida será fundamental, e a equipe deve usar isso a seu favor. A emoção nas arquibancadas pode ser um combustível poderoso para os jogadores. O que podemos esperar desse embate tático? Um jogo onde o Fluminense demonstra sua força ofensiva enquanto corrige as falhas defensivas? Ou será que a pressão vai transformar a equipe em uma sombra do que poderia ser? A torcida, que já sabe a importância de um bom desempenho, certamente fará sua parte nas arquibancadas, mas a equipe precisa responder dentro de campo. Você, torcedor, o que você acha que deve ser a estratégia do Fluminense para sair vitorioso desse confronto? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião e sua voz são a essência do nosso amor pelo tricolor. Agora é hora de discutirmos como as declarações de Crespo podem impactar não apenas o nosso desempenho em campo, mas também as movimentações de mercado e o ambiente geral do clube. O clima está quente, e as palavras do rival podem influenciar as decisões administrativas. Quando um treinador de peso como Crespo fala, suas palavras ecoam além das quatro linhas, elas podem começar a movimentar as engrenagens do mercado de transferências. Vamos refletir sobre a situação. O Fluminense vive um momento de reconstrução e aprimoramento do elenco. As críticas feitas por Crespo podem levar a uma análise mais crítica do nosso próprio desempenho e, consequentemente, a uma revisão nas estratégias de contratação. Será que o clube vai buscar jogadores que acrescentem mais qualidade ao elenco? Ou será que vamos focar em manter o que temos, confiando que os atuais podem dar a resposta necessária? Se por um lado as críticas podem gerar pressão, por outro, elas também podem servir como um impulso para a diretoria. Ouvindo as palavras de Crespo, a diretoria pode perceber que algo precisa mudar para que o Fluminense esteja à altura das expectativas. Isso poderia significar a busca por reforços que não só elevem o nível do time, mas também aumentem a competitividade interna. Jogadores de impacto são cruciais neste momento, não só para melhorar o desempenho em campo, mas também para inspirar os que já estão no elenco. Além disso, a pressão externa gerada por declarações tão contundentes pode afetar o ambiente interno do clube. Jogadores podem se sentir mais motivados a provar seu valor, enquanto outros podem sentir o peso das críticas, e isso pode influenciar diretamente no desempenho. A atmosfera em um clube de futebol é extremamente importante e o que se fala fora das quatro linhas pode afetar o que acontece dentro delas. Um exemplo claro disso foi em temporadas passadas, quando críticas de rivais levaram o Fluminense a buscar reforços que mudaram o rumo de competições. Jogadores que chegaram sob pressão conseguiram se destacar e elevar o nível do time, mostrando que a resposta a provocações pode ser uma oportunidade de crescimento. Agora, a pergunta que fica é: será que o clube vai agir de forma semelhante? E não podemos esquecer que a torcida, sempre atenta e apaixonada, também começa a exigir respostas. O torcedor espera que o Fluminense não apenas ouça as críticas, mas que reaja a elas com a garra de quem quer vencer. A expectativa por resultados é alta, e as declarações de Crespo só aumentam essa pressão.
O que isso significa para os jogadores que podem estar em dúvida sobre sua continuidade no clube? Eles devem se sentir desafiados a provar seu valor ou poderão se ver sob a ameaça do mercado, com a possibilidade de serem substituídos? Em meio a esse turbilhão, o que será que a diretoria está preparando? Novas contratações? Renovações de contrato? O que está em jogo é mais do que um simples jogo, é a identidade do Fluminense enquanto clube. Estamos em um momento crucial e as palavras de Crespo podem ter gerado um efeito dominó que impactará as próximas movimentações dentro e fora de campo. Agora, eu te pergunto, qual deve ser o próximo passo do Fluminense? Vamos juntos elaborar estratégias para que o clube continue a crescer e se fortalecer. Comente aqui embaixo. Em meio a essa discussão fervorosa, precisamos explorar a importância das palavras de Hernan Crespo no contexto da rivalidade entre Fluminense e seus adversários. O futebol é, acima de tudo, um campo fértil para rivalidades e provocações, e as declarações de Crespo são um lembrete claro da natureza competitiva que permeia o esporte. Visualiza por um momento, cada vez que um treinador ou jogador faz uma afirmação provocativa, isso não só acende a rivalidade, mas também serve como combustível para a paixão que une torcedores e suas respectivas equipes. A rivalidade entre Fluminense e outros clubes, especialmente aqueles que estão na briga direta por títulos e vagas em competições internacionais, é intensa. As provocações e as críticas são parte integrante desse ambiente. Crespo, ao fazer suas declarações, não está apenas atirando um dardo no Fluminense, mas também se posicionando como um ator principal nesse drama esportivo, algo que toda a torcida adversária certamente aprecia. Ele está jogando o jogo mental que muitas vezes pode ser tão decisivo quanto a tática em campo. Essas palavras de Crespo não apenas provocam a equipe tricolor, mas também reacendem a chama da rivalidade, trazendo à tona um histórico de confrontos acirrados. Lembramos de momentos em que provocações semelhantes resultaram em grandes partidas, onde a pressão externa se transformou em motivação. A história nos ensina que, em rivalidades, cada declaração é um convite à batalha, e a resposta do Fluminense pode ser decisiva. As palavras de Crespo podem, de fato, servir como um rallying cry para a torcida adversária. Imaginem a cena no estádio, os torcedores rivais, inflamados pelas críticas, criando um ambiente hostil e desafiador. Isso pode ser uma faca de dois gumes, enquanto isso pode motivar a equipe adversária, também pode servir como um alerta para nossa torcida e jogadores. A chave para nós é transformar essa pressão em motivação, em desafio. Além disso, a história de rivalidades no futebol brasileiro nos ensina que momentos como esses são cruciais. Cada provocação, cada crítica, é uma oportunidade para se elevar e provar que somos mais fortes. O Fluminense já enfrentou desafios muito maiores do que esse e sempre conseguiu se levantar, e essa pode ser mais uma chance de mostrar nossa garra. Crespo, ao acender essa chama, está, de certo modo, convocando-nos a uma batalha que nós, torcedores e jogadores, não podemos deixar de lado. Agora, a torcida tricolor, que sempre foi apaixonada e vibrante, deve se unir ainda mais. Essas palavras de Crespo podem muito bem ser um catalisador para uma performance fenomenal do Fluminense. A nossa reação dentro de campo será um reflexo não apenas da habilidade técnica dos nossos jogadores, mas também da força emocional que conseguimos reunir. A grande pergunta que fica é: estaremos prontos para responder a esse chamado? O que você, torcedor, acha que deve ser a resposta do Fluminense? Deixe suas ideias nos comentários, porque a força da nossa torcida é o que nos move. Agora que exploramos a crítica de Crespo sob diferentes ângulos, é hora de refletir sobre as perspectivas futuras e o que essa situação pode significar para o Fluminense nas próximas rodadas e na busca pela Libertadores. É importante entender que estamos em um ponto de inflexão crucial. As palavras de Crespo não são apenas um desafio, elas representam uma oportunidade. A pressão pode ser um fardo, mas também é um chamado à ação. Como nós, torcedores e apaixonados pelo Fluminense, podemos transformar essa pressão em motivação? A resposta está na união de todos nós. O Fluminense não é apenas um time, é uma família que deve se unir em momentos de adversidade e desafio. A resposta ao desafio de Crespo pode se transformar em uma força motriz que leva os jogadores a se superarem, a se unirem e a lutarem como nunca.
A busca pela Libertadores é um objetivo que todos nós almejamos. As palavras de Crespo podem tanto desestabilizar quanto inspirar, e a maneira como o Fluminense irá responder a isso determinará nosso futuro nas competições. Os jogadores precisam estar cientes de que cada partida conta, e a torcida, com sua energia vibrante, pode ser o diferencial que precisamos. Precisamos transformar cada grito, cada apoio, em combustível para os nossos atletas. Além disso, o impacto da crítica de Crespo pode se estender além do campo. O que significará, no final das contas, se conseguirmos superar esse desafio? Significará que somos mais do que críticas, mais do que palavras. Significará que somos um time que luta, que se ergue e que nunca se entrega. E isso, por si só, já é uma vitória monumental. A expectativa é uma faca de dois gumes, e a maneira como o Fluminense lidará com isso determinará o tom das próximas semanas. A torcida deve estar ciente de que, independentemente do resultado, o apoio incondicional é o que realmente faz a diferença. O Fluminense é muito mais do que um resultado, é um legado, uma história que todos nós escrevemos juntos. E ao encerrar este debate sobre as palavras de Crespo e suas possíveis repercussões, deixo uma reflexão. Como você imagina que o Fluminense pode usar essa situação a seu favor? O que você espera do time nas próximas rodadas? Vamos juntos, comentar a nossa visão e nos unir em torno do que realmente importa, a nossa paixão pelo Fluminense. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas ideias. A nação tricolor está viva e pulsante, e juntos, seremos mais fortes.